Doutora, eu vejo que essa tecnologia chegou e às vezes a gente para pensar e vê que é um caminho sem volta, né? Infelizmente, eu também tenho essa conclusão. Existe assim um meio termo, de repente, Sim, como é que funciona essa relação? tem, Fica aí, mas é assim, desse tem, jeito, ótimo. como é que é isso? Tem, ótima colocação a sua, porque tem sim, e aí é uma orientação da Sociedade de Pediatria. Criança de 0 a 2 anos não devem, de forma alguma, por essas questões cerebrais que a gente está falando, não deve ter nenhum contato, né? E a gente sabe que isso não acontece, só você ir no restaurante, no shopping, que Pois você é. vê lá os adultos conversando e a criança, né, vidrada lá. A partir de 2 anos até os 5 anos, você deixa essa criança ficar só 1 hora por dia, se possível fracionada, 30 e 30 minutos, talvez. E a partir dos 5 anos, você libera para 2 horas, né? Também fracionado. Mas tudo é o equilíbrio, sabe? Acho que não precisaria nem assim de uma regra, mas tudo é equilíbrio. Tudo demais é excesso, né? Isso. Tudo demais é veneno. Então, assim, você tem que deixar um tanto que não vai prejudicar. Por exemplo, eu gosto de dizer para os pais assim, semana que tem prova, fica o combinado, não pegue celular, porque você já fica querendo terminar logo de estudar, porque depois eu vou para o celular, então já fica naquela ansiedade, né? É. E aí você não foca no que tem realmente valor naquele momento, importância, porque você já está pensando em outra coisa. Então, final de semana libera um pouco mais, antes de dormir, que não pode. Eu ia dizer antes de dormir não pode, vou já explicar o porquê. E depois que chega da escola, ou depois do reforço, deixa uma horinha, e Vai aí você vai dosando, né, dosando. dona? Antes de dormir 1 hora não pode, eu ia falar agora, porque assim, o cérebro, ele fica hiperestimulado quando eu fico, não só no celular, mas qualquer coisa que tenha muito esse movimento, como a televisão também tem, dependendo do filme, por exemplo, que você for assistir. Então, 1 hora antes, desliga, vai acalmando, né? Tudo, o cérebro, o coração, o corpo, mente, tudo, para que você tenha um sono tranquilo, né? E, às vezes, tem uma questão associada ao celular, esse uso demais, que se chama terror noturno, né? Ou seja, a criança, geralmente são crianças entre 4 e 5, 6 anos, que fazem, né, muito uso do celular ou de qualquer tela, que aí você perde a mão no que ela está assistindo, por exemplo, e aí quando você percebe a criança está assistindo coisas violentas. Desenhos animados mesmo, que teoricamente seriam para crianças, mas quando você vai ver o conteúdo, e aí precisa estar vigilante, são coisas muito agressivas que incitam a violência, e a criança repete tudo à noite, né? Então, tem pesadelos, e você chama, acorda, de repente, se alguém estiver aí nos assistindo agora que tem esse exemplo, se chama terror noturno. Você chama a criança, ela está muitas vezes com o olho aberto e lá falando com você, repetindo tudo que viu durante o dia, mas ela não está de fato acordada. Olha Ela está só. tendo o terror noturno, é Terror pesadelo, noturno. né? E aí Caramba, isso que fica se coisa. repetindo, quando a gente vai perguntar, a primeira coisa, e aí, como é que está o dia dele? Ele assiste isso. E aí você entende o porquê do terror noturno, né? Dos pesadelos, né? É o resultado do que ele vê no dia a dia. Se é uma criança muito agitada, por exemplo, uma criança com TDAH que é muito agitada, que é muito inquieta, quando você vai perguntar como é que é o sono dela, não, ela é intranquila, ela mexe a cama todinha, ela acorda com a perna para fora. Por quê? Porque geralmente é assim, a criança ela repete tudo durante Olha o só. sono que aconteceu durante o A dia. vida da gente já não está fácil, né? A É verdade. violência está do jeito que É. está. E aí, de repente, a criança vislumbrando, vendo esse tipo Sim, de repete o material, repete, comportamento, né? não tem jeito, repete. E aí muitas vezes não sabe nem o porquê, mas ela reproduz, né? Ela não sabe por isso que a gente fala assim, ver o ambiente, né? Porque nós pais, eu também sou mãe, nós somos espelhos, né, para os nossos filhos. Então eles vão repetindo mesmo. Então eu tenho a obrigação, né, de ensinar o que é certo, de dar limite, de ensinar um não, que também faz parte do desenvolvimento da criança. A criança precisa ouvir o não no seu processo de desenvolvimento, ela precisa escutar o não. Isso faz parte, né, do crescimento da criança, escutar não, né?